13 de março de 2013. O São Paulo perde do Arsenal e pressão para a saída do técnico Ney Franco aumenta no Morumbi. Mesmo com 2 jogadores a mais em campo, o Palmeiras sofre, mas vence o Paulista no Pacaembu. Sem poder contar com Alexandre Pato, Paulo André e o goleiro Cássio, o técnico Tite prepara a equipe que enfrenta a União Barbarense amanhã no Pacaembu. Neymar não participa do treino desta sexta-feira aqui em Santos, mas não é problema para o técnico Muricy Ramalho diante do Guarani. E ainda, na Superliga Feminina de Vôlei, o Osasco quer vencer o Campinas para chegar à 12ª final consecutiva. Seja bem-vindo, o Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. O Palmeiras não foi bem. Mesmo com 2 jogadores a mais durante boa parte do segundo tempo, o Verdão encontrou sérias dificuldades, mas conseguiu vencer o Paulista no Pacaembu. Acompanhe os melhores momentos com a narração de Osmar Garrafa. Aí de novo Vinícius, o Richard preocupado. Cruzamento saiu, Richard, gol! Gol do Palmeiras! O Verdão faz 1-0. Aí o Cassiano tentou colocar velocidade, achou o Marcelo, tá de frente pro gol. Preferiu na esquerda aqui o Hudson. Para quem vem de trás, a batida. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Paulista, é Marcelo. Agora Palmeiras, um Paulista, também um no Pacaembu. Marcos Araújo. Jogou. Olha o Wilson, cortou para a perna direita, bateu. Richard. Fernando Braz. Olha o Braz, hein? Olha a bobagem do Braz. Entregou errado, ficou com o Cassiano. Vem o Paulista, Cassiano na velocidade para cima do Henrique. Cassiano para dentro da área, Fernando Braz. Aí o Rodolfo. Uma paulada na trave. Márcio Araújo, Patrick para dentro da área. Olha o toque de cabeça e o gol. Gol do Palmeiras, Wilson. No cruzamento do Patrick Vieira. Wilson não teve trabalho. Deslocou o goleiro Richard e coloca o Palmeiras na frente do Pacaembu. Tá expulso, hein? Tá expulso o Renato Ribeiro. Olha só o Cassiano, vai pintar o gol na trave. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Em cima da risca, Henrique. Primeiro foi o Cassiano. Depois foi a vez do Marcelo. Incrível o gol que perde o Paulista aqui no Pacaembu. Observe. Colocou na velocidade. Vem partindo o Palmeiras. Olha só o Vinícius. Foi derrubado, foi aterrado. Falta dura, hein? Só amarelo. Ficou de graça, aterraram o Vinícius e ele recebe o vermelho, porque ele já tinha amarelo. Então amarelo e vermelho para o Matheus. Olha só que chance perdeu o Palmeiras, hein? Vai para ele, aí do Juninho. Bola para dentro da área. Tocou o Wagner com o Richard batido. Incrível, impressionante. O Palmeiras perde mais um gol no Pacaembu. Serve. Autorizado, Léo Gago bateu. Richard largou. Olha o Vinícius. Quem chegava por ali era o Eldinho. No rebote do Richard, o Eldinho meteu pela linha de fundo. O Palmeiras com 2 a mais passa sufoco aqui no final no estádio do Pacaembu. Não há tempo para mais nada. Luiz Flávio Oliveira apita fim de papo no Pacaembu. Aqui deu Palmeiras 2, Paulista 1. Nós caímos numa armadilha de querer ficar com 2 homens e querer pressionar de qualquer maneira, principalmente jogando por dentro. Nós colocamos jogadores de característica para jogar realmente pelos lados. Se jogando pelos lados, você consegue furar o cinturão.
Mas o que não pode, assim, é claro, eu fico muito feliz com o resultado, até falei para eles, são os 3 pontos, mas nessa vitória a gente também tem que tomar lição. Começamos bem o jogo, fazendo gol rapidamente, e aí a equipe do Paulista é uma equipe rápida, que compete, tanto é que conseguiu grandes resultados contra os grandes. Então, mas hoje, pelas circunstâncias, nossa equipe ela poderia ter mais tranquilidade, fazer a troca de passes da maneira que tem que fazer. E isso é uma coisa que a gente vai trabalhar, até trabalhamos essa semana mais ultrapassagem, porque no último jogo nós também tivemos um homem a mais, saber ter mais tranquilidade para fazer a jogada pelos flancos. Valia muito mais essa vitória por todo o contexto, e uma delas é a gente aproximar dos líderes, do G4, para a gente poder encaminhar a nossa classificação. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Palmeiras venceu, isso é o mais importante. Agora, Convenceu? Não. Você está com 2 a mais em campo e ainda assim correr risco de não vencer a partida é demais para o torcedor. Apesar do desgaste entre parte da torcida e o time e tal, as vaias ao final do jogo até que foram merecidas. Porque o Palmeiras venceu, mas Flávio com muita dificuldade. 2 a mais em campo era para ter o trabalho facilitado. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Mas sabe o que acontece? Todos os times têm momentos de irregularidade. Se o time tiver bons talentos, vários jogadores de um nível mais elevado, fica mais fácil a zebra ficar distante. Então você consegue alguma criatividade. O time do Palmeiras é um time de pegada, o time de correria, mas que a gente sabe carece muito de valores de alta técnica. Quando o time não está bem, é complicado, mesmo com 2 anos. Na verdade, aumenta a pressão, porque não é um time espetacular, longe disso. E o que eu estou falando, os próprios jogadores sabem, a comissão técnica sabe, as limitações financeiras levaram o Palmeiras a uma situação que ele tem que quebrar o galho como tem nesse momento, até para ganhar fôlego, para lá na frente poder retornar à grandeza de sempre. Então, sabe, essas coisas vão acontecer. Por sorte, ganhou o jogo. Poderia ter complicado, se bem que complicado, né, em termos de Campeonato Paulista, é brincadeira. O Palmeiras está, como todos os outros grandes, classificado desde que o regulamento apareceu. Mas, de qualquer forma, seria mais um motivo para o time. Não vou ficar surpreso se conseguir agora no final de semana uma boa partida, uma boa atuação, porque é desse jeito mesmo, é irregular como todos os times, só que o Palmeiras ele tem uma limitação, né, o espaço dele, o que ele tem para falhar é muito curto, porque ele não tem os talentos de outras equipes. Ele está, neste momento, numa dificuldade maior que os outros. E se o Palmeiras venceu, o São Paulo não teve a mesma sorte. Daqui a pouco a gente mostra tudo sobre a derrota do Tricolor na Argentina do Celso e do Papa, diante do Arsenal de Sarandi pela Libertadores, e a chegada da delegação São Paulina à capital paulista. Mas antes disso, entre no site gazetesportiva.net e responda a enquete. Ney Franco merece ser demitido do São Paulo? Coitado, sim ou não? Participe. Resultado no final do programa de hoje. Celso. A resposta é a pergunta é se ele merece. Não merece. Ninguém merece. Mas tudo está sendo encaminhado para que aconteça a demissão. Primeiro, com um dirigente questionando o trabalho do técnico, aí ele diz que merece nota 10, aí vem o presidente e diz que merece nota 8, aí isso cria perante os jogadores, o técnico não está tão prestigiado assim, e aí sai o Ganso reclama, sai o Lúcio reclama, quer dizer, falta respaldo para o Ney Franco, mas que o trabalho dele é bom, eu considero bom, Flávio. Apesar da derrota, apesar da campanha ruim na Libertadores. Não merece ser demitido, não, seria um grande equívoco. Na manhã desta sexta-feira, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, foi realizado o sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Confira os jogos. O Málaga da Espanha terá pela frente o Borussia Dortmund da Alemanha. O Real Madrid, também da Espanha, fará o duelo contra o Galatasaray da Turquia. Os franceses do Paris Saint-Germain enfrentarão os espanhóis do Barcelona. E o Bayern de Munique da Alemanha jogará diante da Juventus da Itália. Olha, o grande jogo, o grande duelo, Bayern de Munique e Juventus. Mas tem uma repercussão aí, vamos acompanhar essa repercussão e a gente fala mais um pouquinho. Seguimos com a Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver como foi a repercussão do sorteio que definiu os confrontos das quartas de final.
O sorteio aconteceu em Nyon, na Suíça, e contou com representantes de todos os clubes. O ex-goleiro e atual diretor do Barcelona, Andoni Zubizarreta, comentou o confronto do time catalão com o Paris Saint-Germain. É preciso respeitar o PSG sempre, mas não temos outra possibilidade a não ser vencer. Realmente não sabemos o que eles podem fazer contra nós. É uma grande equipe com ótimos jogadores e muito talento coletivo e individual, além de um excelente treinador. Temos a possibilidade de jogar um bom futebol contra uma grande equipe. O brasileiro Leonardo, diretor do PSG, foi só elogios ao Barcelona. Será difícil. Pior do que isso seria impossível. Digo no bom sentido, já que o Barcelona é o Barcelona, um dos melhores times da história do futebol. Essa é a equipe que venceu 3 vezes na última década. Teremos um bom jogo. O Real Madrid vai encarar o Galatasaray e o diretor do clube merengue, Emílio Butragueno, também falou sobre o duelo. Bem, estamos falando de Liga dos Campeões, quartas de final. Isso significa que tudo vai ser difícil, mas vamos fazer o nosso melhor para chegar às semifinais. Quanto ao Galatasaray, eles são muito competitivos. O assistente técnico do clube turco, Umit Davala, conhece bem os adversários. Eu joguei pelo Real Madrid em 2001 nas quartas de final, então é a segunda vez para mim. Naquela época eu era jogador, agora sou assistente técnico. Pensando de uma outra maneira, é melhor enfrentar o Real do que o Barcelona. O primeiro jogo é fora, o que nos dá alguma vantagem. Vamos jogar ofensivo. Eles têm problemas na defesa. Tentaremos alguma vantagem no Santiago Bernabéu para esperar eles no inferno de Istambul, onde a nossa torcida é muito importante. Temos as mesmas chances que eles para passar de fase. Outro que enfrenta uma pedreira é a Juventus. A Vecchia Senhora terá o Bayern de Munique pela frente. É muito difícil. Para nós será muito difícil. O Bayern de Munique é uma equipe muito experiente, forte, organizada, uma das melhores do mundo. Será complicado, porque eles têm jogadores importantes, podem nos colocar em uma posição difícil. Contudo, vamos para este jogo com alegria, já que somos o único time italiano para representar o país. Daremos o nosso melhor para alcançar a próxima rodada. Que graça, hein? Flávio. Os confrontos, você achou uma graça? Por favor, não fique falando publicamente. Né? Bom, pro outro fica falando que graça, é impressionante. Ela me ama. Vamos em frente. Ela me ama. Bom, vamos lá. No meu entender, 2 grandes jogos. Paris Saint-Germain e Barcelona, nem tanto pela tradição do time francês, mas pelo investimento que foi feito, pelo time que tem. O Barcelona ainda é o favorito. Engraçado foi a resposta do Leonardo, que até fez um pedido de casamento em plena cerimônia, repercutiu foi também. Lindo. Pediu em casamento, estava a apresentadora do evento. Mas enfim, falando sobre futebol, a resposta dele foi a mais sincera possível, era o pior adversário que a gente poderia ter. E convenhamos, ganhar do Barcelona não vai ser fácil para quem imaginava uma fase descendente. O que fez o Barcelona contra o Milan mostra que o Barcelona continua sendo o melhor time do mundo. E o candidato a sucedê-lo no topo do mundo, o Bayern, tem outra tarefa dificílima, que é a Juventus de Turim. O Real Madrid, imagino que não vai ter muitas dificuldades com o Galatasaray. Eu acho que vai ter dificuldade. Você acha? Eu acho. E Málaga, ele vai ganhar, mas ele vai ter Málaga e Borussia, eu acho que é um confronto equilibrado. O Borussia tem um pouco mais de tradição, mas o Málaga tem feito bonito na Liga dos Campeões. Esse jogo eu acho que o Borussia deve passar bem. É verdade, o Málaga está vivendo um bom momento, chegou até numa fase avançada. Histórica, corre o risco de não disputar o ano que vem, porque está endividado, está com problemas, que aquele Sheik largou o time na mão. Mas o Borussia, está jogando uma bola muito redondinha, joga bonito o Borussia. Eu acho que os 2 alemães passam,
apesar do equilíbrio do jogo da Juventus, e os 2 italianos. Acho que e os dois espanhóis. Os 2 alemães e os 2 espanhóis. Estou em dúvida só em relação ao chaveamento para a semifinal. Sorteio lá na frente. Vai ser sorteio. Porque antes eles faziam, nesse sorteio de hoje já fariam tudo. Agora não. Sorteio na próxima, assim que acabar essa fase, novo sorteio. É uma cerimônia, eles são inteligentes, eles já ganham de novo. E nas outras edições você já tinha o chaveamento. E a final é Londres. A final vai ser em Wembley. Bacana, final bonita. Muito bem, João. Mandando uma mensagem para você, tá, diretor? O Osasco vai tentar esta noite um feito inédito diante do Campinas pelo segundo jogo decisivo da Superliga Feminina de Vôlei. Conseguir fechar pela 12ª vez consecutiva na final da competição. Adriano Dolfi acompanhou como as meninas se prepararam para o jogo no interior. Podemos dizer que é um clássico do voleibol. Bem recente, é verdade, mas os times do Solis e do Amil já decidiram até título e se enfrentaram 3 vezes só nessa Superliga. São 2 grandes estruturas, 2 grandes patrocinadores, grandes jogadoras dos 2 lados. E um momento importante da Superliga, né? Uma semifinal de um grande campeonato como a Superliga. Vai criando uma história, né? É claro que na hora do jogo todo mundo quer ganhar, na hora do jogo ganha quem foi melhor, mas eu não falo rivalidade, mas sim que já é um primeiro ano dessa equipe, mas que já tem uma grande história. E as meninas do Osasco jogam logo mais em Campinas, no ginásio do rival, para tentar uma vitória que pode garantir a equipe na grande decisão. A gente sabe do grande adversário, mas também aqui temos muito trabalho, a gente está estudando bastante o time da Amil Campinas para tentar fazer um grande jogo, né, e tentar conquistar a nossa vaga na final tão sonhada. Acho que apesar de ser uma equipe nova, né, de ser o primeiro ano, primeira vez jogando Superliga, tem uma torcida muito grande, o público vem comparecendo ao ginásio delas e eu acho que não vai ser diferente, então isso não torna muito fácil, né, é complicado para a gente também jogar fora de casa. Vai ser um jogo mais difícil com certeza, por estar jogando fora de casa, a torcida dele lá é um ginásio grande, a torcida vai estar ao ginásio, mas eu acho que a gente tem que pensar em fazer nosso jogo com alegria, vibração, acho que a gente fazendo isso a gente consegue sair com a vitória. Deu para perceber que a confiança aqui é grande. Difícil uma destas jogadoras não estar em um dia inspirado. A Fegaray, por exemplo, é uma das maiores pontuadoras da competição. Já a Sheila, uma das principais bloqueadoras do time, é a maior pontuadora em todo o playoff. Tem ainda a regularidade da Jaqueline, Thaísa e companhia limitada. A força da equipe faz a diferença, né? Se todo mundo está bem, perfeito. Mas se não, acho que cada uma tem que fazer um pouquinho a mais para suprir aquela necessidade, né? E eu acho que o playoff é a hora que a gente não pode dar nenhum vacilo, tem que entrar 100%. Eu acho que o nosso time está bem concentrado para isso e acho que todo mundo está com foco de chegar à final, foco de ser campeão bem grande, então o playoff é super importante para crescer. Domingo tem mesa redonda Futebol Debate com tudo sobre a rodada do Paulistão, a expectativa dos times paulistas na Libertadores, reportagens especiais e muito mais. Teremos aqui na nossa mesa convidados de altíssimo padrão. O gerente de futebol do Palmeiras, Omar Feitosa, o ex-jogador e que também foi técnico do Corinthians, Juninho Fonseca, e também o polêmico São Paulino, Dr. Marco Aurélio Cunha. Domingo, a partir das 9h30 da noite, imperdível, hein, Flávio? Imperdível mesmo. E olha, tem cada matéria que você não pode perder. Tá muito legal, coisas acontecendo no Mesa. Bom, você sente a repercussão do Mesa Redonda toda segunda-feira e não será diferente. Então, não espere a repercussão de segunda. Assista a partir das 9h30 da noite no próximo domingo. Isso mesmo, estaremos juntos. Recadinhos agora, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente assistindo ao Gazeta Esportiva. Nós queremos que vocês nos acompanhem no Twitter e no YouTube. No Twitter, o endereço do programa está na tela, @Gazeta Esportiva. O meu Twitter, @Michele Gianella, está na tela. O do Celso, @Celso Cardoso, está na tela. O do Flávio eu esqueci. No YouTube, o nosso novo canal é youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Beijo pro meu cabeleireiro Sidney Akira, do Salão Go Hair. Um beijo, Sidney, para a Janete e para a Lúcia. E para o Sérgio Seig, da Sesc TV. Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso assim, ó? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres.
Os profissionais da Easy Implant são especializados em suas áreas e eles estão esperando por você. Se você precisa de um implante ou de uma prótese ou qualquer outro tipo de tratamento, um canal, uma cárie, uma dor de dente, uma limpeza, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final em clínicas modernas, de fácil acesso e com estacionamento na porta. Super fácil. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Ligue agora para Easy Implant e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão, viu, Flávio? Eles estão esperando por você. Ligue 2174-4200. É fácil o telefone, ó. 2174-4200. Easy Implant. Agora, falar de uma data especial para o rádio brasileiro. Hoje, dia 15 de março de 2013, a Rádio Gazeta AM, aqui da Fundação Casper Líbero, completa 70 anos. Inaugurada em 1943 pelo jornalista e empresário Casper Líbero, a emissora se tornou parte importante da história pela grande contribuição na educação, cultura e cidadania. Ao longo dos anos, a rádio passou por diferentes estilos na programação, entre eles música clássica, esportes e educação. As experiências bem-sucedidas com estudantes na Rádio Gazeta AM também contribuíram para a formação de muitos jornalistas e radialistas que hoje atuam no mercado de trabalho e são profissionalmente reconhecidos. No nosso meio esportivo, muita gente boa nasceu e aprendeu muita coisa por aqui. Por isso, nós deixamos registrada a nossa homenagem, a nossa gratidão a essa Rádio Gazeta AM que nos enche de orgulho. Vale lembrar que para celebrar esse grande momento, a Faculdade Casper Líbero e a Gazeta AM irão promover daqui a pouquinho, às 19 horas, um programa de auditório ao vivo aqui no Teatro Casper Líbero, em comemoração ao 70º aniversário da emissora. Parabéns para a Gazeta AM, 70 anos, hein, Flávio Prado? Não é para qualquer um. Regiane Ritter, o Zé Diniz Neto, Alberto Helena Júnior. Vai falando, Flávio. Você. Olha, vejam se tem importância na minha vida a Rádio Gazeta. Eu era um jeca lá da Penha, aí chego aqui com aquela calça curta, sabe, assim, de jeca mesmo, de pular brejo. Eu imagino. Fazendo e aí tinha um concurso que estava sendo organizado pelo Roberto Petro, que está nos assistindo. 3.000 pessoas estavam concorrendo naquele concurso, era para escolher, era aberto, o único da história do rádio recente. Lá antigamente se fazia muito. E aí, 2 profissionais iam contratar, um repórter e um comentarista. E aí, eu participei daquele concurso e tal, e tive a felicidade de ser escolhido como repórter. E o comentarista, o Galvão Bueno. Olha! Essa foi a dupla escolhida naquela noite histórica. Que dupla, hein? Pessoas fantásticas viveram aqui momentos importantes. A equipe daquela época era Milton Peruzzi, a gente viu várias fotos, era Milton Peruzzi, Zé Italiano, que antecedeu o nosso Chico Lang, o grande Roberto Petro, Silvio Luiz. De citar. Pedro Luiz, depois foi diretor da rádio, além de ser narrador durante muito tempo. O Vanderlei Ribeiro, Oswaldo Maciel, nossa, olha, tantas de J. Júnior, eu vou ser injusto, Barbosa Filho, que na época, Wilson Brasil, que a gente viu por ali. Para vocês terem uma ideia, o sonho da minha vida era ser repórter da Rádio Gazeta. E eu tive aquele sonho realizado naquela noite histórica, foi para mim uma coisa inesquecível, é um divisor de águas da minha vida e de toda a minha família. Uma coisa assim realmente espetacular, emocionante, quando eu lembro eu fico realmente muito arrepiado. E foi naquela época, os treinos, eu saía para cobrir treinos, e os clubes deixavam com aquelas bocas de fone, ouvindo o programa. Muitas vezes o programa, era o Disparado no Esporte, parava treino. Começava o debate aqui, o grande Henrique Guilherme levava o som lá e o pessoal ficava ouvindo e parava treino para ficar ouvindo os nossos debates aqui, as nossas colocações, grandes coberturas internacionais, Copas do Mundo. Olha, gente, olha, é uma das rádios mais importantes da história do rádio, que é um veículo sensacional, completa 90 anos. É um grande momento, é um grande marco. O veículo completa 90 e a nossa rádio completa 70. Muito, muito marcante. E eu só tenho gratidão a essa Rádio Gazeta AM. Eu também tenho orgulho, fiz parte num pequeno período só, nesses 70 anos, isso em 2005, 2006, e quando o Pedro Luiz, na verdade que eu queria dizer, dirigia a rádio, cheguei a participar como convidado, eventualmente já estava aqui na TV Gazeta, e como convidado participei do Diário, do Disparado do Esporte, em algumas situações. E depois, efetivamente, por
quase 2 anos, já entre 2005 e 2006, o que realmente me enche de orgulho e foi uma honra muito grande. Parabéns, Rádio Gazeta M, 70 anos, Fátima Rogério nos estúdios da TV Gazeta. Ó, que medo, hein? Nossa gerente, hein? Tá tudo bem, viu, Fátima? Então, juízo. A gente tá fazendo tudo direitinho aqui. 2 partidas no interior abrem esta noite a 12ª rodada do Campeonato Paulista. Amanhã tem o Corinthians no Pacaembu e o Santos na Vila Belmiro. O Santos da nossa gerente Fátima Rogério, querida, maravilhosa. Sim. No domingo, o São Paulo joga no Morumbi e o Palmeiras vai a São Caetano do Sul. Confira os jogos do final de semana. Logo mais, às 7h30 da noite, o Ituano recebe o 15 de Piracicaba. No mesmo horário, o Mojimirim joga contra o Linense. Amanhã, às 4 da tarde, tem Mirassol e São Bernardo. O Bragantino faz o confronto diante da Penapolense. Também às 4, o Santos encara o Guarani. E às 6h30 da noite, o Corinthians pega a União Barbarense. No domingo, às 4 da tarde, o Palmeiras visita o São Caetano. O São Paulo mede forças com o Oeste de Itápolis. O Paulista de Jundiaí enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. E fechando a rodada, a Ponte Preta tem duelo com o Atlético Sorocaba. Só falar uma coisinha, se a gloriosa Ponte Preta não perder do Atlético Sorocaba, o que convenhamos é pouco provável, a Ponte Preta deverá ganhar o jogo, ela alcançará o recorde histórico de 12 jogos sem derrota em Campeonato Paulista, que vai empatar com o time do Jair Pisserni de 81. E daí para a próxima, vamos batendo e tal. É o único time que pode terminar o Campeonato Paulista como campeão invicto. Taça Libertadores, o Boca Juniors venceu o Nacional em Montevidéu e se recuperou da derrota sofrida na rodada anterior contra o mesmo Nacional na Bombonera. Pelo grupo do Corinthians, o San José recebeu em Oruro o Milionários de Bogotá e se deu bem. Veja os gols. Pelo grupo 1, o Boca Juniors venceu o Nacional em Montevidéu por 1-0, gol de Riquelme cobrando pênalti. Agora o Boca está a apenas 1 ponto do próprio Nacional, que é líder com 7. No grupo 5 do Corinthians, o San José bateu o Milionários. Aos 14 minutos, o brasileiro Marcelo Gomes fez o primeiro, 1-0. E logo no início do segundo tempo, Salcedo desviou a cobrança de falta e definiu o placar em Oruro, 2-0. Entendo que esse resultado foi bom para o Corinthians, porque tira um pouquinho o Milionários da jogada, que é o adversário mais difícil do Corinthians, dessas 2 rodadas que faltam para terminar a fase de grupos do Corinthians. O San José entra na briga, mas não deve ter gás, não. Deve ficar realmente, as vagas devem ficar com o Tijuana e com o Clube Paulista. Sobre o Boca, é uma curiosidade nessa Libertadores. O Boca perdeu as 2 partidas que realizou em casa. Aí você pensa, bom, o Boca não é mais o mesmo. Aí o Boca viaja e vence as 2 partidas fora e é vice-líder do grupo. Ou seja, o Boca algumas vezes, me lembra Itália em Copa do Mundo. Faz uma primeira fase ruim, perde quando você não imagina que vai perder e quando você vê, está decidindo. A história é a mesma, os brasileiros contra o Boca. Não tem, acho que não foge muito disso a Libertadores outra vez. O São Paulo se complicou na Argentina. Desorganizado em campo, o tricolor não conseguiu jogar bem durante os 90 minutos e acabou sendo derrotado pelo Arsenal de Sarandi. Agora, o tricolor vai ter que vencer os jogos contra o Strongest em La Paz e o Atlético Mineiro no Morumbi. Difícil, hein? Para seguir na competição. Veja os gols. O São Paulo precisava da vitória para não se complicar na Libertadores, mas foi o Arsenal de Sarandi que saiu na frente com Ortiz batendo forte, 1-0. O tricolor foi para cima e chegou ao empate depois da jogada de Osvaldo pela esquerda, que Aloísio concluiu na segunda tentativa, 1-1. Mas o castigo veio a 5 minutos do final. Braguieri bateu de esquerda da entrada da grande área e definiu a vitória dos argentinos por 2-1. O São Paulo permanece na segunda posição com 4 pontos, mesma pontuação do Arsenal, e 8 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. A realidade em termos de pontuação, a gente só depende da gente para a classificação, mas realmente em termos de desempenho de jogo, a nossa equipe está jogando muito abaixo do potencial
do que ela tem. A gente tem que detectar por que isso está acontecendo. A única coisa que a gente não pode fazer é desistir do trabalho. O grupo está fechado, o grupo está unido. A realidade é essa. Não significa, porque a gente fez 2 confrontos ruins contra o Arsenal, que os próximos confrontos vão ser ruins também, né? Então, eu acredito muito na reação da equipe, né? Principalmente em Copa Libertadores. Não quero nem falar em relação ao Campeonato Paulista, né? Porque é uma outra situação, né? E a realidade é que a gente está desenvolvendo o trabalho, e acho que a melhor maneira do São Paulo ainda trabalhar dentro da Libertadores e recuperar é com o trabalho que está sendo desenvolvido. A Michele colocou o quadro de vitória obrigatória contra os 2 próximos adversários. Pode até não acontecer. O São Paulo pode se classificar com uma vitória e um empate. Pode, até com 2 empates, dependendo do que acontecer. Mas aí vai ficar muito ali no biquinho do corvo. Agora, o que mais tem que ser colocado é o seguinte: São Paulo não está jogando bem, não está se assentando. Eu vejo um pouco de culpa no Ney Franco, óbvio, mas muito pouco. O São Paulo não teve tempo de preparação e o treinador tem que ser cobrado pelo tempo que ele pode trabalhar. Aí enfiaram o Ganso nele e tem que jogar, fica essa pegação de pé que o Ganso tem que jogar. O Ganso não está conseguindo jogar. Eu não vejo má vontade, não está conseguindo, não tem força, não tem arranque, não tem pegada. O Lúcio em fase de adaptação ao futebol brasileiro, com dificuldades. Luiz Fabiano com dificuldades. O próprio Rogério Ceni não vive seus momentos mais brilhantes. Ora, as peças fundamentais não estão bem, não estão vivendo um momento de brilho. Fica difícil para o treinador cobrar tudo do treinador. O certo é que o São Paulo jogou 2 vezes com o Arsenal de Sarandi, só conseguiu 1 ponto e quase nunca foi melhor do que o time argentino. E o Arsenal de Sarandi é um time muito, muito simplesinho. Então isso é preocupante. Mas cobrar tudo do Ney Franco me parece um caminho totalmente equivocado. Porque às vezes se questiona a substituição, jogar com 3 zagueiros ou não, quer dizer... Eu gosto dessa ideia de você mudar de... Eu também gosto, isso é muito comum, inclusive na Europa. E aqui a gente é muito... eu digo brasileiro, é muito conservador em relação a plano tático, acho que tem que ser sempre a mesma coisa. Enfim, mas até aí é muito subjetivo. Você pode gostar de uma substituição ou não, e na visão do técnico era o melhor a ser feito. O problema do São Paulo, Flávio, e não sei se você concorda comigo, é algo que vem se repetindo há muito tempo. O Ney Franco foi muito claro, é um time em formação. Para isso ele precisa de tempo. Claro. Jogar bem ou mal faz parte das circunstâncias. Agora, tem um processo que não me parece o mais adequado. Por exemplo, falta respaldo da diretoria. Eu acho que muitas vezes, não que os dirigentes não tenham que cobrar. Eu sou contra a ingerência, mas de portas fechadas, achamos que isso assim assado não deve ser feito. Ponto final. Agora, quando vem o presidente de dar nota 8 para o técnico, quando ele diz que merece 10, aí vem um outro dirigente e faz uma... Sim, mas tudo isso, o que acontece? O jogador que faz parte do grupo, e isso, vê que o treinador não conta com total respaldo. Isso dá margem para um jogador sair resmungar da sua instituição, como fez o Ganso no final de semana, como fez o Lúcio ontem. Quer dizer, isso... acha que é normal o Ganso reclamar. Eu já não acho tão normal assim. Então isso cria uma relação de desgaste desnecessária e ajuda ainda a minar o ambiente. Não sei se o Ney Franco vai ficar muito tempo no São Paulo. Pelo andar da carruagem, não. Mas merece ficar. Mas aí volta a estaca zero. E eu não acho claro, que seja normal, como já aconteceu outras vezes. Eu não acho normal o Ganso reclamar. Acho que o Ganso não reclamou. Ele sentou no banco e lá ele ficou irado. Ele não fez nenhum gesto mal educado com o Lúcio. O Lúcio também ontem, ele saiu do banco, eu não vi ele fazer nenhum tipo de reclamação. Normal, o cara ficar feliz de sair aí seria falta de vontade, de pegar. Isso aí não tem no Corinthians, não. Eu já vejo como uma insubordinação, de leve, mas eu vejo um sinal de descontentamento. Isso acho que talvez que o grupo não esteja com o Ney Franco como a gente imagina que deveria estar. Santos, ele nem treinou com o grupo hoje, mas como sempre foi o assunto do dia, está confirmadíssimo para o jogo contra o Guarani amanhã na Vila Belmiro. Acho que nem precisa falar de quem nós estamos falando, né? Veja com o Felipe Sboril. A câmera passeou pelo gramado, procurou e não achou a principal estrela do time santista. Neymar não participou do treino desta sexta-feira aqui no CCT Rei Pelé. Ficou realizando um trabalho ali na academia para fortalecimento muscular. Mesmo assim, não é problema para Muricy Ramalho diante do Guarani neste final de semana. E depois desse jogo, viaja com a seleção brasileira. Fica fora por cerca de 10 dias e 2 jogos do Paulistão, Mirassol e o clássico diante do Palmeiras. A gente já está acostumado com isso,
vai acontecer isso várias vezes, mas é difícil. Esse ano a gente já atuou 2 vezes sem ele e a gente até que foi bem, teve resultados bons, né? Mas é um jogador que faz muita diferença, um jogador que é agudo demais, a gente não tem esse tipo de jogador, né? O time que enfrenta o Guarani, o torcedor já conhece muito bem. A única diferença em relação ao jogo passado é a volta de Neymar. E cada vez mais vê a especulação pela saída do Brasil aumentar. Conversei há algum tempo com o pai dele, vai ficar até o final do contrato. Isso pelo pai, né? Então mas o resto não tem nenhum tipo de informação, não. A gente conta com ele até o final do contrato. Neymar estava presente na final do Campeonato Paulista do ano passado, quando o Santos encarou o Bugre, que hoje anda meio em baixa. Mas mesmo assim, o time de Campinas pode complicar. A gente está vendo toda hora resultados, não só com a gente, mas com outros clubes que ninguém espera e acontece. É futebol, acontece que às vezes esses times têm bons jogadores, mas não passa por um bom momento. Mas a dificuldade é igual. Tanto quem está disputando embaixo como em cima, é muito difícil. De lá para cá, muita coisa mudou. O Muricy recebeu reforços e ainda quer mais um homem de referência, um centroavante. A gente está, acho que está precisando de uma posição só, que é a do centroavante, para fazer, junto com o André, o jogador de referência, que é a única posição que a gente não tem outra, né? Quando o André não tá, a gente tem outros atacantes, são só de lado, né? De cara dá para perceber a importância de Neymar para esse time. Mesmo sem participar do treino, poupado, ele sempre é o assunto principal aqui na Baixada. Voltamos a falar do Palmeiras. Depois da vitória de ontem por 2-1 diante do Paulista, os jogadores do Verdão se representaram nesta tarde na Academia de Futebol com uma notícia nada boa para a torcida do Verdão. Alexandre Silvestre tem as informações. Titulares na academia, reservas no gramado e Valdívia de novo no departamento médico. Foi assim a reapresentação do Palmeiras na tarde dessa sexta-feira. O time reconhece que não realizou uma boa partida ontem no Pacaembu, apesar da vitória 2-1 em cima do Paulista de Jundiaí. Chegou a ter 2 homens a mais no segundo tempo, já que o Paulista teve 2 expulsos, mas o que vale nesse momento são os 3 pontos. O Palmeiras ultrapassa o Corinthians, é o 6º colocado, tem 20 pontos na tabela, 4 na frente do 9º colocado, ou seja, tem uma gordurinha para queimar dentro desse G8 visando a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. O jogo seguinte será no domingo que vem contra o São Caetano, desesperado, lanterna da competição, domingo 4 da tarde no estádio Anacleto Campanella. Gilson Kleina ainda não confirmou o time, mas é certo que ele não poderá contar com Valdívia. O Valdívia deixou o Pacaembu ontem mancando com dores no tornozelo esquerdo. Realizou um exame agora há pouco aqui na Academia de Futebol e foi constatada uma lesão na coxa direita. Valdívia está fora do futebol por cerca de 30 dias, 1 mês afastado, realizando tratamento. Ou seja, desfalca o Palmeiras nos próximos jogos e fica de fora também da seleção chilena, que tem partidas importantes, válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo na semana que vem contra Peru e Uruguai. Também estão de fora do time do Palmeiras aqueles que já estavam vetados pelo departamento médico, casos do volante Souza e do atacante Maicon Leite. De novo o Valdívia machucado, né? De novo. É impressionante, não é? É incrível, incrível. É uma infelicidade, Flávio. É? Não estou dizendo que não. Está constatada a contusão. Acho que é muita falta de sorte, né? É inacreditável. Ou só olhar direitinho com alguma coisa está acontecendo. Não é normal esse tipo de coisa, não. O Harlem Shake é um viral da internet que já é sucesso no esporte também. A brincadeira consiste em uma pessoa ficar dançando de maneira engraçada, meio boba, enquanto os outros continuam a fazer suas tarefas cotidianas. Quando a música se torna acelerada, todos entram na farra e a animação é sempre muito engraçada. Essa moda pegou aqui na TV Gazeta e também no Corinthians. Há uma semana, o Departamento de Esportes da TV Gazeta mostrou como se faz o Harlem Shake. Ontem foi a vez do Corinthians fazer uma exibição em alto estilo. E foi um verdadeiro Harlem
Shake. Con los terroristas. Eu fico imaginando o Vicente e o Matheus vendo essa cena. Mas é engraçado. Eu prefiro o futebol alegre, eu prefiro o futebol divertido. É engraçado, é engraçado. Eu gostei muito. E o nosso diretor pediu para avisar que aquele rapaz com a máscara preta é o Celso Cardoso, que não quis aparecer. Ali, ó. Aquele ali é isso. Tá sarado demais para ser o Celso, né? Não, ele sim, ele sim. Não, sou eu. É sim. Eu devo admitir que devo estar ficando velho. Eu posso até achar engraçado, mas não rola. Eu achei muito legal. Quando gravado, eu estava em reunião de pauta. É ele. Não, você que estava? Pela barriga dá pra ver que não, né? Aí, ó, o Celso é esse de roxo. Ó o Celso ali pulando. E a animação do nosso amigo Chico Lang? O Chico Lang tá... No baile de carnaval. O Chico Lang tá em outro ritmo, né? Ele não tá no ritmo da dança. É o Celso mesmo, é isso mesmo. Um ritmo que é só dele. Melhor que ninguém é o Celso, certo? Não conheço melhor que ninguém. Melhor que você eu não conheço. Você conhece muito melhor que eu. Olha o Chico Lang pegando o Guilherme. Guilherme Camargo. Olha, em meio a toda essa alegria, os jogadores do Timão seguem se preparando para o jogo de amanhã, viu, Celso? Contra o vice-lanterna União Barbarense, que em 10 jogos pelo Paulistão tem só uma vitória. Do CT Joaquim Grava, Osmar Garrafa tem as informações. No Corinthians, o foco é total para o Campeonato Paulista. Afinal, pela Copa Libertadores, o Timão só volta a campo no próximo dia 3 de abril contra o Milionários em Bogotá. E vale ressaltar que com a vitória de ontem do San José sobre a equipe colombiana, o Timão tem praticamente assegurada sua passagem para a segunda fase da competição sul-americana. Com isto colocado, o momento é pensar no campeonato estadual, onde o Timão faz apenas uma campanha razoável. Com 18 pontos em 11 jogos, a equipe do técnico Tite ocupa a 7ª colocação, estando a 5 do líder São Paulo. O primeiro obstáculo para melhorar sua posição na tabela é o União Barbarense amanhã no estádio do Pacaembu. E depois, o Timão vai nas 2 próximas partidas jogar longe da Fiel, contra o 15 em Piracicaba e o Guarani na cidade de Campinas. Hoje à tarde, no CT do Parque Ecológico, o técnico Tite comandou as atividades, mas ainda não definiu o time. O que se sabe é que Pato, Cássio e Paulo André no departamento médico já estão vetados. Com isso, a única certeza é que Danilo Fernandes deve ser o titular no gol corintiano. A definição da equipe só deve acontecer ao término deste treinamento aqui no CT Dr. Joaquim Grava. E o provável Corinthians para a partida de amanhã, com Danilo Fernandes no gol, pela lateral direita Edenilson ou Alessandro, na zaga Chicão, Gil e Igor pela lateral esquerda, no meio-campo Ralf, Paulinho e Douglas, no ataque Jorge Henrique, Guerreiro e Romarinho. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Bom, o Tite vai poupar, com toda razão, alguns jogadores, tem que fazer isso mesmo. O objetivo do Corinthians é a Libertadores, tentar o bicampeonato. Isso não significa que vá abrir mão do Campeonato Paulista, mas o Tite sabe, como nós sabemos, Flávio, que praticamente impossível o time não estar entre os 8 melhores e disputar a fase eliminatória daqui a uns meses. Eu diria que o Campeonato Paulista não começou. Começará daqui a alguns dias, depois da 19ª rodada. Na eliminatória. Pois é, aliás, podia ser assim o Campeonato Paulista, deveria, como se fosse uma Copa. Deveria. Né? O repórter Luiz Henrique Gurian acompanhou como foi o clima na chegada dos jogadores do São Paulo após mais uma derrota na Libertadores. É com você, Gurian. O Ney Franco está prestigiado com aspas ou sem aspas no time do São Paulo? Você tem que encontrar outro termo, negócio de prestigiado. Está de gasto esse termo. Tá, ele para ou continua? Tá, escuta, ele continua. Até quando? Isso é difícil. Mas não, tá bem. Eu não vou dialogar mais aqui, porque... Mas é claro que está bem. Ele me parece trabalhador, sério, etc. É bom. Você quer o quê? Matéria? Quer que eu troque o técnico para você dar manchete? Arruma a manchete de outra forma. Eu não vou trocar, não. Ele deu 10, você 8. Aí eu somei os dois, 18, média 9. Tá boa.
ou ontem ele foi quanto? Menos que isso? Não. A média geral dele estava em 8, permanece. Ele seria 9 se ganhasse ontem. Não ganhou e complicou a classificação. E aí? Essa crítica ao Ney, porque ele se autonominou 10, não cabe. Não cabe. Se ele der uma nota de menosprezo para si, não pode. E depois foi dentro de um quadro mais um pouco humorístico do que verdadeiro. Ele continua, então? Continua. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. O técnico Ney Franco merece ser demitido? Não! 58% dos votos. Boa noite. Boa noite. Até domingo. Neste domingo, 9h30 da noite, o melhor da rodada você confere no Mesa Redonda. Assista agora, Jornal da Gazeta. Eles agora estão numa relax, numa tranquila, numa boa. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Livros da cultura racional. Gazeta Esportiva. Oferecimento